Nesse vídeo eu vou te ensinar como facilitar o acesso do teu usuário no teu projeto WordPress com o Commerce. Sabe aquele usuário que compra através do WordPress, em algum momento ele precisa acessar a sua plataforma, seja um curso, seja um e-book, seja qual for o teu projeto, o usuário vai precisar colocar o e-mail e uma senha. Eu vou te ensinar como fazer com que, caso ele precise fazer login novamente no teu projeto, ele vai inserir somente o e-mail, ou seja, ele não precisa lembrar a senha. Tem sempre aquele usuário que usa uma senha em todo lugar diferente e ele acaba esquecendo, acaba gerando suporte, às vezes pede até reembolso porque não consegue acessar a plataforma, tem preguiça de entrar em contato. Então isso aqui vai evitar muita dor de cabeça para o teu projeto, seja qual for o teu tipo de negócio. O usuário vai conseguir fazer login no teu projeto somente com e-mail. Isso facilita bastante. Eu já tenho esse projeto aqui que eu vou utilizar como base. Ele é a demonstração de uma área de membros, mas você pode utilizar para qualquer projeto que utilize o WordPress e o Commerce. E para a gente fazer essa configuração, a gente vai precisar de dois plugins. Eu vou deixar o link desses plugins na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Eu já estou logado aqui no meu projeto como administrador, aqui nesse outro navegador, e vamos instalar os plugins, tá certo? Eu vou vir aqui em plugins, adicionar plugin e vou instalar o primeiro plugin. Vou aqui em enviar plugin e vou localizar o arquivo do primeiro plugin que a gente precisa. O plugin que a gente vai utilizar é esse aqui. Ele é um plugin que faz com que o usuário, quando fizer uma compra no e-commerce, ele já seja criado de forma automática com a senha padrão. Então vamos instalar esse plugin aqui e vocês vão entender por que a gente precisa dele. Vou clicar aqui em abrir, instalar agora e vou fazer a instalação do plugin e posteriormente vamos fazer as configurações. Vou clicar aqui em ativar o plugin plugin já está sendo ativado. Após a ativação, vamos configurar o plugin, que é extremamente simples para a gente fazer essa primeira configuração. Assim que você instala o plugin, ele vai criar um menu aqui do lado esquerdo do WordPress. Aqui em, deixa eu ver se é configurações, não é, é ferramentas. Está aqui, ferramentas, configurar senha padrão. Você vai vir aqui em configurar senha padrão. E aqui você vai configurar uma senha que ela vai ser criada de forma automática quando o usuário fizer a compra lá no seu e-commerce, no teu projeto. É aqui que a gente vai fazer essa configuração. Esse é um plugin que é utilizado para o usuário ser criado com a senha padrão. Então, quando o usuário é criado, é enviado um e-mail para ele informando os dados de acesso para ele fazer login. Porém, a gente vai utilizar esse plugin para a gente criar a lógica que o usuário só vai precisar inserir o e-mail para fazer login na tua plataforma. Então, a base desse projeto aqui é esse plugin que já cria o usuário com senha padrão. Você pode alterar a senha aqui, não importa a senha que você for utilizar, já que o usuário não vai mais utilizar a senha. Ele vai utilizar apenas o e-mail dele. Então, deixa a senha padrão que você quiser aí, vou deixar a senha 123. Aqui no e-mail, que ele já vem padrão dessa forma, eu vou colocar assim, ó. Sua conta foi criada com sucesso, e aqui eu vou colocar assim, clique no link abaixo, aí vou colocar aqui o link, certo? E vou escrever assim, aí vou colocar esse campo aqui, ó, e-mail. É um campo dinâmico que ele vai chamar o e-mail que o usuário usou no pagamento. Beleza? Então você pode colocar aqui a mensagem que você quiser. Vou clicar aqui em salvar configurações. Quando o usuário fizer a compra, ele vai receber esse e-mail. E posteriormente, quando ele quiser fazer login na plataforma, em algum outro momento, ele vai precisar utilizar somente o e-mail que ele usou no pagamento. Beleza, esse é o primeiro passo. Agora nós precisamos utilizar um outro plugin, que é um plugin responsável para ocultar o campo de senha e inserir uma senha padrão nesse campo. Então, basicamente, a gente está utilizando a lógica da seguinte forma. Quando o usuário compra um produto no e-commerce, com o plugin o default password configurado, ele vai ser criado com a senha padrão. Esse outro plugin que a gente vai utilizar, que oculta e injeta uma senha oculta no formulário, a gente vai utilizar a senha padrão que a gente utilizou quando o usuário compra o produto. Então, basicamente, a senha está sendo inserida, mas o usuário não está vendo isso. Somente você que configurou, que está sabendo que está acontecendo essa lógica, entendeu? Então, vamos fazer isso. Eu configurei lá a senha padrão senha 123. Vamos instalar o plugin e fazer essa configuração com essa senha 123, tá bom? Vamos lá, vamos voltar no administrador. Vou vir aqui em plugins, adicionar plugin, enviar plugin, escolher local do arquivo e vamos instalar o segundo plugin. O plugin é esse aqui, senha padrão oculta, clica nele, abrir, instalar agora, e ele vai fazer a instalação do plugin aqui de forma automática. Acabou de instalar, vamos clicar aqui em ativar plugin. Assim que a gente ativa o plugin, a gente consegue fazer a configuração dele aqui no menu esquerdo do WordPress, tá bom? Ele está ativando, acabou de ativar. Agora a gente vai passar o mouse aqui, deixa eu ver se é em configurações. É sim, configurações,
senha padrão. Clica aqui em senha padrão. E é aqui onde a gente vai fazer a configuração. A gente precisa pegar lá no código do formulário que a gente quer ocultar e injetar a senha padrão e colocar aqui dentro, tá certo? Se por alguma razão vocês tiverem dificuldade com isso, só chamar lá no suporte que a gente te auxilia como fazer esse procedimento tranquilamente. O primeiro passo a gente é colocar a senha padrão. A gente configurou lá o primeiro plugin que faz com que o usuário seja criado com a senha padrão, com a senha 123. Então vamos colocar essa senha aqui. Senha 123. Você pode clicar aqui em exibir senha e ele vai mostrar qual é a senha que está configurado. E agora vamos pegar o ID do campo lá do formulário. A gente vem aqui, você clica com o lado direito do mouse aqui, clica em inspecionar e agora vamos localizar o elemento responsável pelo formulário aqui, pelo input de senha. É só você passando o mouse aqui, ó, e ele vai selecionando lá em cima. Aí a gente vai localizar o campo referente a isso, que é esse aqui, ó. Acabei de localizar. Esse aqui, tá vendo? Vou clicar nele e vou copiar ele aqui, tá certo? Copiei. Veja que ele é uma classe, tá vendo? Ó, tá aqui classe e esse nome aqui. Então a gente vai voltar lá na configuração do plugin, vai remover isso aqui. Quando é uma classe, a gente vai colocar um ponto, como está informando aqui, tá vendo? Ó, coloca um ponto e o nome que você acabou de copiar lá no código. Feito isso, pode clicar aqui em salvar configurações e eu acho que a configuração foi inserida lá de forma correta. Bora testar? Vou fechar isso aqui, vamos atualizar. Olha só que legal. O campo está ocultado, mas o que é que está acontecendo aqui? O usuário foi criado com a senha padrão, que foi a senha 123, e a gente está ocultando o campo com aquele segundo plugin, mas esse campo está apenas oculto. Ele está sendo injetado com a senha padrão, que é a senha 123, configurada inicialmente. Então, quando o usuário compra, está sendo criado com a senha padrão, e automaticamente essa senha está sendo injetada aqui no formulário de forma oculta. Então, o usuário só vai precisar inserir o e-mail. Isso facilita bastante. Vamos fazer um teste? Eu já tenho um botão aqui de pagamento desse mesmo projeto aqui. Vou fazer um pagamento de teste aqui só para a gente ver como é que funciona. Já preenchi todos os meus dados, agora eu vou simular o pagamento. Nesse projeto aqui, eu estou utilizando um plugin para simular uma compra aprovada assim que eu clicar em pagar. Então, quando eu clicar aqui em pagar, não vou precisar pagar nada, ele já vai simular uma compra aprovada, tá bom? Vou clicar aqui em pagar agora, ele vai simular uma compra aprovada. Acabou de confirmar. Ó, eu utilizo um plugin muito bom, se vocês quiserem, que é um plugin que redireciona o usuário assim que ele paga para uma página específica. Muito bom esse plugin, tá certo? Beleza, fui redirecionado aqui para a lógica do meu projeto, ou seja, esse projeto aqui é um projeto de área de membros de estilo Netflix, inclusive, caso vocês queiram esse projeto aqui, a gente tem ele para vender, tá bom? Ó, vou acessar aqui uma aula, ok, funcionando perfeitamente o meu projeto, e agora eu vou deslogar. Vou deslogar aqui, e agora vamos fazer um teste para ver se eu consigo fazer login somente com o e-mail que eu usei na compra. Vou colocar o e-mail aqui e vou clicar em acesse sua conta. Bora ver se funcionou. Vejam só que legal. Acabei de fazer login no projeto somente com o e-mail. Então isso facilita bastante para o usuário acessar seu projeto, principalmente para aqueles usuários com menos experiência. Ele não vai precisar lembrar uma senha, ele coloca somente o e-mail que usou na compra e consegue acessar o teu projeto. Lembrando que esse projeto aqui, a gente está utilizando o WordPress com o Commons. Então, no teu projeto, você precisa utilizar como base de pagamento o Commons, que é quando o usuário comprar, ele vai ser criado com aquela senha padrão e a gente vai utilizar o segundo plugin que vai injetar a senha e ocultar o campo. Então, precisa que você venda através do e-commerce, tá bom? Funciona perfeitamente bem. Se eu deslogar aqui, ó, veja só, e veja que tem só o campo para a gente inserir o e-mail e acessar a plataforma novamente. Então, funciona muito bem. Você consegue evitar reembolso, evita suporte desnecessário. Vale muito a pena você utilizar essa estrutura para que os seus usuários consigam acessar ao teu projeto somente com o e-mail. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, só chamar no suporte. E já aproveita, se não é inscrito no canal, se inscreve, curta o vídeo, compartilha, isso me ajuda demais. Era só isso e até a próxima.